com vocês. Vou nem perguntar de quem, né? Filipenses capítulo 1. Oh, meu Deus. Filipenses capítulo 1, versos 20 e 21. Nós estamos na série Viver é Cristo e hoje nós vamos ver o texto que dá nome a essa série, dá título a essa série. Na verdade, assim, vamos voltar em Filipenses. Hoje, semana que vem, já volto em Filipenses. E depois nós vamos também tratar do capítulo 3. Então, Filipenses é uma carta que nós vamos sempre voltar nela nessa série. O tema hoje é Cristo é a vida. Nós já vimos o Cristo crucificado, a glória de Deus na face de Cristo. Semana passada vimos que Cristo é melhor que tudo. E sempre lembrando que tem no Facebook, no YouTube e no Spotify. E hoje nós vamos ver Cristo é a vida. Eu iria dar o título de Viver é Cristo, né? Que é o tema da série, que o texto fala isso, mas de acordo com a forma como eu estruturei o sermão aqui, eu decidi mudar. Então, Cristo é a vida. Filipenses capítulo 1, versos 20 e 21. Até digo que, fazendo o esboço dessa pregação, e já, assim, vocês vão entender o que eu vou fazer. Estudando essa semana, assim, lendo, vendo algumas coisas para me ajudar a estruturar, me pintou um desejo de escrever um livro baseado, assim, na ideia que eu vou apresentar nesse sermão. Eu acho que eu vou escrever esse negócio, viu? Vocês vão ver. Vamos ler e aí eu explico um pouco melhor. Filipenses 1, verso 20 e 21. Diz assim: Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra. Fala aos nossos corações em mais um domingo. Senhor, toma minha vida, usa-me de forma simples, objetiva, clara. Possa, de alguma forma, ajudar meus irmãos a entender a glória desse texto. Como que entender isso e, de fato, viver Cristo muda radicalmente a nossa vida, Senhor. Que o Teu Espírito possa trabalhar no mais íntimo dos nossos corações para que o que eu falar aqui, Senhor, não seja apenas palavras, mas se torne poder do Senhor no mais íntimo do nosso ser, lá onde toda a nossa vida é transformada pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Antes de ler novamente, quando eu decidi não, né? Na verdade, embora essa é a quarta pregação, né? Nós vamos tratar desse texto agora na quarta pregação dessa série, mas é ela que dá título a essa série, né? Viver é Cristo. E Paulo diz aqui, porque para mim o viver é Cristo. Mas a forma como eu estou estruturando a série, ela veio agora, né? E quando eu já comecei a pensar em tratar desse texto, eu me lembrei de um programa. Eu não sei se vocês assistiram TV Cultura. Já assistiu TV Cultura? Na TV Cultura, ainda tem hoje, mas nesse formato que eu vou falar, tinha um programa que o nome dele é Provocações. Não sei se você já assistiu. Ele ficou 16 anos no ar, de 2000 a 2015, quando o seu apresentador faleceu em 2015, se eu não pesquisei errado. O nome desse apresentador é Antônio Abunjara. Esse Antônio Abunjara, ele foi um premiado diretor de teatro e de televisão brasileiro. Ele foi ator e também apresentador, né? Tendo como seu principal programa esse programa. O nome do programa era Provocações. E esse Abunjara, assim, até estava vendo um documentário dele, não acabei ainda, lançou e fez parte assim do teatro brasileiro e do cinema brasileiro, né? Dirigiu várias pessoas e tudo mais. Então foi premiado. Todo mundo do Brasil, assim, ator, seja de teatro ou não, considera ele, sempre lembra ele como alguém genial e tudo mais. E o programa dele, Provocações, ideia dele, né?
O nome já diz o título, a ideia do programa, é gerar provocações. Ele entrevistava todos os tipos de pessoas, de famosos a não famosos, vamos dizer assim, né? E ele sempre tinha vamos dizer assim, uma sagacidade nas perguntas, né? E perguntas provocadoras, daí vem o nome, né? Então ele levava lá pessoas, até vou mandar no grupo depois, o canal do YouTube lá, e ele sempre provocava, fazia perguntas provocativas, e principalmente com relação à sociedade e à vida, à existência. E ele tinha uma pergunta clássica, que ele raramente ele fazia no início, normalmente ele deixava para ser a última pergunta. E sempre ali, ele no fim, assim, virava para o entrevistado e dizia assim: agora eu vou te fazer uma pergunta simples. E ele fazia toda uma pausa dramática e ele dizia assim: fulano de tal, o que é a vida? Pergunta simples, né? Fulano de tal, o que é a vida? E ele fazia essa pergunta para todos, era a pergunta-chave do programa. E aí, até tem no YouTube uma playlist com um compilado de 50 respostas, né? Não o programa todo, mas as pessoas respondendo, vou mandar para vocês. E aí eu fui ouvindo durante essa semana programas inteiros e também vi esses 50 compilados, né? Esses 50 pequenos vídeos. E as respostas são diferentíssimas, né? São diferentes atores, filósofos, cada um responde à sua própria maneira, quando consegue responder. Mas se você ver os programas ou aquele compilado que eu vou mandar lá para vocês verem, vocês vão ver que é uma pergunta simples, mas a resposta não é simples. A pergunta é simples, mas a resposta não é. E se você assiste os programas ou vê pelo menos as pessoas respondendo essa pergunta, você vai ver que, eu não sei a sua sensação, mas a minha sensação é que as pessoas, desde as mais simples até os filósofos que acham que sabem, as pessoas não pensam, não param para pensar sobre o que é a vida. E não só isso, as pessoas não têm a mínima ideia do que é a vida. Isso de forma conceitual, tá? De forma conceitual, através de conceito. O que é a vida? Quais palavras você usaria para definir o que é a vida? E a maioria das pessoas não sabe, a maioria trava, tem uns que fala nada com nada, você fica assim. E olha que interessante, ele era chamado de Abu, né, mais conhecido como Abu, e o Abu Jara, ele não perguntava, na maioria das vezes ele não perguntava uma vez só. Ele fazia a pergunta o que é a vida e a pessoa dava ali a sua resposta e ele perguntava de novo, o que é a vida? Alguns ele perguntava 3, às vezes até 4 vezes. E a pessoa falava, você não foi convencido, né? E tal. E ele perguntava mais de uma vez, ou por não estar satisfeito, ou de fato para provocar. Tá, eu ouvi essa resposta, agora vou perguntar de novo. E o que a gente vê também é que, sem exceções, até as pessoas que respondem, elas não têm tanta convicção assim. Tanto que as respostas que você percebe assim, mais, vamos dizer assim, bacanas são aqueles que respondem, não sei. Não sei, não faço a mínima ideia. Tem pessoas que respondem isso, não faço a mínima ideia. Não sei. E por que eu fiquei pensando nisso? Porque o tema dessa série é Viver é Cristo. Aqui no verso 20, Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu fiquei imaginando que para Paulo, viver era Cristo. A vida era Cristo. Ele diz nessa frase, né? Então eu fiquei imaginando que se o Abu Jara perguntasse para o apóstolo Paulo de Tarso, o que é a vida? Acho que a primeira resposta dele seria essa simples frase. Para mim, o viver é Cristo. O viver é Cristo. Só que o Abu Jara, do jeito que era, ele iria perguntar de novo, né? Paulo, o que é a vida? Né? Até porque o Abu Jara ele não era religioso. Não sei se ele era ateu, mas ele não era religioso. E a definição de vida dele, do próprio Abu Jara, era de que a vida era uma causa perdida. A vida é uma causa perdida. Então, ele não era muito afeiçoado à religião e tudo mais. Uma das perguntas clássicas também dele, ele sempre perguntava para as pessoas assim, o que fez mais mal à humanidade? O exército, a religião, o nazismo...
e os políticos, ele colocava assim várias coisas que, vamos dizer, se a gente considera não boas, e ele colocava a religião no meio, como coisas que fazia mal para a religião. E eu fiquei tentando imaginar como que o apóstolo Paulo responderia o Abu Jara. Por isso que eu falei que vocês me veem a ideia até de escrever um livro e desenvolver essa questão. E eu fiquei pensando, se o Abu Jara entrevistasse o apóstolo Paulo, como que seria esse diálogo, essa conversa, né? Como que seria essa entrevista? E foi assim que eu estruturei esse sermão. Se o Abu Jara perguntasse para o apóstolo Paulo, e aqui eu vou usar o apóstolo Paulo como modelo de cristão, amém? Como de fato ele era para nós e está registrado na Bíblia. E a ideia é, a partir da reflexão de como que o apóstolo Paulo responderia, a ideia é nós vivermos Cristo também. Nós estamos aqui para isso, né? Então, ao mesmo tempo em que é uma ideia de, a partir do que Paulo disse na Bíblia, nós vermos como ele responderia, é nós analisarmos o nosso próprio coração e ver se nós responderíamos da mesma forma. Se o Abu Jara te perguntasse o que é a vida, como você responderia? O propósito dessa série é que possamos responder como o apóstolo Paulo. O propósito dessa série é que a nossa resposta seja: Cristo é a vida, ou o viver é Cristo. Amém? Esse é o resumo. Então vamos tentar imaginar algo nesse sentido. O Abu Jara, então, depois de várias coisas, né, que eu já estou com a minha cachola pensando em desenvolver, mas na pergunta final ele viraria para o apóstolo Paulo e perguntaria: Paulo de Tarso, o que é a vida? E o apóstolo Paulo, sem pensar um segundo, a resposta já estaria pronta, mas não porque ele se preparou para a entrevista, porque de fato para ele acreditava e ele vivia essa resposta. O apóstolo Paulo responderia primeiramente de forma simples. Ele responderia: para mim, viver é Cristo. E o Abu Jara perguntaria de novo: o que é a vida? E ele diria: Cristo é a vida. Inclusive teve um pastor que respondeu isso: Cristo é a vida. Cristo é a vida. E o Abu Jara, provocativo do jeito que ele era, ele perguntaria: o que é a vida? Não estou satisfeito com essa resposta. E eu imagino o apóstolo Paulo tentando explicar a sua resposta, do porquê Cristo é a vida. E eu penso que o apóstolo Paulo se lembraria ou traria à memória do Abu Jara uma outra pessoa. Ele diria: ô Abu, várias pessoas você já entrevistou aqui. Várias pessoas você já entrevistou. E as respostas para essa sua pergunta são variadas. Eu não sei se você vai lembrar, mas lembra-se quando o Clodovil veio aqui? Quem se lembra do Clodovil? Clodovil esteve lá. E o Clodovil, quando o Abu Jara perguntou para ele, o Clodovil respondeu em primeiro lugar: não sei. E se eu soubesse, eu não contaria para ninguém. A resposta, né? Provocativa e tal. E aí, só que ele diz algo. O Clodovil segue e ele diz assim: olha, a única coisa que eu tenho certeza é que todos nós temos medo das 3 perguntinhas banais. Para quê, por quê e para onde? E ele diz assim: isso todo ser humano tem medo. São nossos medos maiores. Então Clodovil, ele não tem um conceito. Ele diz: eu não sei em conceito o que é a vida. Se eu soubesse, eu não contaria. Mas ele explica para nós, ele desenvolve aquilo que não foi da cabeça dele. Essas 3 perguntas permeiam a existência humana, mas ele relembra elas e ele diz: olha, eu sei que nós temos medo daquelas 3 perguntas. Para quê, por quê e para onde? E de certa forma o Clodovil acerta em cheio, porque se você for ler livros de filosofia ou materiais de filosofia na internet, você vai ver que para tentar explicar o que é a vida, essas 3 perguntas sempre aparecem. Por quê? Para quê e para onde? Né? É o famoso, de outras formas, de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. Qual é o destino final de todas as coisas? Tem sentido? Não tem? Tem vida após a morte? Não tem? Então essas 3 perguntas, meio que responder a elas seria responder o que é a vida. Sim ou não? Então, eu imagino o apóstolo Paulo dizendo: ó, lembra quando o Clodovil disse sobre aquelas 3 perguntas? Então, eu vou te explicar melhor por que Cristo é a vida por meio dessas 3 perguntas.
A primeira delas é por quê. Definir o que é a vida é, em primeiro lugar, responder por quê. Por que a vida existe? Né? Por que a vida existe? Uma outra pergunta que é muito feita em filosofia, e se você pesquisar, colocar essa pergunta no YouTube, você vai ver muito material lá, é a pergunta, por que existe algo ao invés de nada? É uma pergunta filosófica. Por que existe algo ao invés de nada? Por que existe algo? Porque antes da gente querer responder o que é a vida, ou o porquê da vida, nós precisamos primeiro perguntar por que existe vida, né? Por que existe vida? E aí as respostas vão ser variáveis. Como eu disse, essa não é uma pergunta que nós estamos fazendo, é uma pergunta que permeia a vida. Os filósofos, aqueles que se acham inteligentes ou que se dedicam aos estudos, principalmente aos estudos da vida, eles vão ter que responder essa pergunta. Pergunte a um ateu essas perguntas, pergunte a um filósofo como é perguntado. Então o apóstolo Paulo diria, Abujan, Cristo é a vida. Viver para mim é Cristo. E em primeiro lugar, porque Cristo responde o porquê. Por que existe algo e não existe nada? A resposta é porque, e aqui eu vou fazer um link com as pregações passadas. Se Cristo é de fato Deus, se Cristo é de fato o autor da vida, se Cristo é de fato aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, se Cristo é aquele por meio de quem tudo subsiste, vocês lembram que eu trouxe esse texto de Paulo, inclusive em Colossenses capítulo 1? Então Paulo diria, Abujan, se Cristo é o próprio Deus, se Cristo é então o autor e consumador da vida, se é por meio dele que tudo subsiste, então ele é o porquê de todas as coisas. Ele é o motivo pelo qual tudo existe. A razão de existir algo e não existir nada é Cristo. É por causa de Cristo que tudo existe. Ele é o porquê da própria vida. Tudo existe por causa dele. Porque ele quis criar, porque ele é o autor da vida, ele é o autor e o sustentador do fôlego da vida, de toda a existência e de todos os seres vivos. Em primeiro lugar, Cristo é a vida, porque é por causa dele que tudo existe. Porque ele criou todas as coisas e também é ele quem dá vida a todas as coisas. De fato, é ele que que mantém tudo a sua existência. De fato, é ele que dá fôlego a tudo que existe. Nele subsiste não só a galáxia e tudo que existe, o Sol, mas todo o fôlego de vida de todos os seres vivos. Não só nós, seres humanos, mas tudo que existe. Tudo existe porque ele quis criar. E essa é a definição da própria vida. Ele é o fundamento, é o alicerce da própria vida. E por que eu acho que Paulo responderia isso? Porque em Atos 17, verso 24, 25 e 26, olha o que Paulo diz. Paulo estava pregando em Atenas. Atenas na Grécia. A Grécia, o berço da filosofia. E Paulo lá, já em Atenas, diante dos filósofos gregos, o apóstolo Paulo tem a oportunidade de pregar. E o que ele prega lá para os gregos? Paulo diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, no berço da filosofia, na Grécia, Paulo diz, Deus é o criador de todas as coisas. Tudo existe por causa dele. Ele é o criador de todas as coisas por meio de um único homem. Quem é esse homem? Adão. Ele criou todas as coisas. Tudo veio à existência por causa dele. É ele quem dá fôlego de vida, respiração e tudo mais para todo ser que existe. Ele criou todas as coisas, fez todas as nações, inclusive foi ele quem determinou a geografia de todo mundo. Os limites das habitações de todo mundo. E ele diria, como disse em Colossenses 1,16,
porque nele foram criadas todas as coisas. E em Colossenses ele se refere a Cristo. Então, esse Deus e esse Cristo é Deus. Se Cristo é esse Deus que criou todas as coisas e definiu inclusive a geografia do mundo, então nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, por que Cristo é a vida para mim? Porque ele é o autor da vida. Ele é o criador da vida. Ele é o porquê da vida. Existe algo ao invés de nada porque ele quis. Porque ele quis criar. Não, só na eternidade talvez saberemos o porquê, mas os sinais que nós temos do porquê é porque ele nos criou para amá-lo. E aqui entra a segunda pergunta: para quê? Tudo bem, Cristo é a vida porque ele criou, mas a segunda pergunta que nós fazemos é para quê? Para que ele criou? E por que essa pergunta é importante? Por que a pergunta é importante? Porque ele não só é o autor da vida, ele não é só o sustentador da vida, ele não é só o porquê da vida, mas ele também é o para quê. Por que todas as coisas existem? Ele também é o para quê. Ele é também o porquê, o propósito. Cristo é o sentido da vida, a razão da vida, o propósito da vida. É Ele quem justifica a existência. E por que isso é importante? Porque nós cristãos não somos deístas. Vez ou outra eu cito os deístas aqui. Nós não somos deístas. Quem são os deístas? Deístas são aqueles que acreditam em Deus, num Deus criador, num demiurgo, como diziam os gregos. Eles acreditam num Deus criador, num arquiteto do universo, como dizem os maçons, só que eles não acreditam que esse Deus criador se envolva com a criação. Eles acreditam num Deus como um relojeiro, que cria o relógio, dá corda no relógio e deixa o relógio. Eu sempre uso esse exemplo. Eles creem num Deus que criou o mundo, deu corda, lembra daqueles brinquedos? Deu corda para o brinquedo e foi embora. Os deístas acreditam num ser divino, num criador, mas esse Deus não se envolve com a criação, não se envolve com os seres criados. Ele está nem aí para a criação. E é por isso que eles conseguem explicar por que existe um Deus criador e por que existem catástrofes, por que acontecem coisas ruins no mundo. Porque Deus é um Deus que criou, mas ele está nem aí. Nem se existe, se está acontecendo coisa boa e nem se está acontecendo coisa ruim nesse mundo que ele criou. Ele foi embora, está em algum lugar, sei lá, tirando férias ou criando outros planetas. Ele está nem aí para nós. Então, é um Deus que não se relaciona com a criação. Mas para nós cristãos, Cristo é a vida não só porque ele é o autor, mas ele também é o para quê. Ele também é o sentido, é a razão, é o propósito, é Ele quem justifica a existência. Em outras palavras, nós cristãos cremos num Deus que não só criou todas as coisas, mas que se envolve com todas as coisas. E se envolve pessoalmente. Porque lá em Gênesis 3... diz que, no relato da queda do homem, o verso 8 diz que Adão e Eva, ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Nós cremos no Deus de Gênesis, que não só cria no capítulo 1, mas que no capítulo 3, antes da queda, ele está descendo, ele está andando no jardim, no soprar, na brisa suave da tarde. Nós cremos num Deus que, por esse verso, nós suspeitamos que ele tinha esse hábito de vir andar no jardim do Éden com Adão e Eva. Então não é um Deus que cria no capítulo 1 e vai embora. É um Deus que cria no capítulo 1, mas que no capítulo 3 ele está andando na sua criação. Ele está se envolvendo com a criação. Ele está se relacionando com a criação. E não só nós cremos nisso por Gênesis capítulo 3, mas também por causa da encarnação, por causa do Natal. Porque João, no capítulo 1, verso 14, vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Ele se envolvia antes da queda, mas aí houve a queda e aí o homem foi separado e depois disso ele não andava mais aqui na terra com a criação, como consequência do pecado, separação do homem com Deus, mas é um Deus que no Natal, que a boa notícia do Natal nos diz é que ele novamente habitou entre nós, ele novamente veio, e que a boa notícia do Natal é que o Deus Criador de todas as coisas encarnou no ventre de Maria e habitou entre nós e veio de novo andar entre nós. E Cristo é a vida porque Cristo é esse Deus, porque Cristo era esse Deus encarnado, é Deus Filho encarnado, é o próprio Deus encarnado, por isso ele também é chamado de Emanuel, Deus conosco, porque ele encarnou e veio habitar entre nós. Então ele é um Deus que não apenas cria, mas se envolve, que se relaciona mesmo depois da queda do homem. Mesmo depois da queda do homem, ele veio, ele andou, ele tocou nas criaturas, ele chorou pelas criaturas. Jesus chorou por Jerusalém, Jesus chorou quando Lázaro morreu. Ele chorou, ele se envolveu, ele se compadeceu. A Bíblia diz que Jesus andava compadecido pelas pessoas porque elas eram como ovelhas sem pastor. Então, Cristo é a vida porque ele se envolve. Porque ele se envolve, ele se relaciona. Ele não foi embora. Porque tudo foi criado por meio dele e para ele, ele disse em Colossenses 1,16. Não só foi criado por ele, mas para ele. Ele é o propósito da criação também. Ele é um Deus que criou todas as coisas e criou para si mesmo. Ele não criou porque estava entediado. Deixa eu gastar um pouco do meu poder. Vou criar isso aqui, ponto, está criado. Agora deixa eu procurar outra coisa para fazer. Não, ele criou todas as coisas e criou para si mesmo. Ele criou para desfrutar, para se relacionar. Atos 17, 27, Paulo continua dizendo, ele criou todas as coisas para buscar em Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Paulo em Atenas, para os gregos, Paulo diz, esse Deus criou todas as coisas, criou a geografia, e por que ele fez tudo isso? Para que nós o buscássemos. Para que buscássemos a Deus, tateando ali, procurando. Ele não está longe de nós. Ele nos criou para que nós o buscássemos, para que nós o conhecêssemos. Paulo diz em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ele não só é o autor, mas é por ele também, é para ele que ele criou. Ele não é como aquela pessoa que faz o almoço no domingo para os outros comerem. Sua mãe é assim? Ou sua esposa? Tem gente que faz o almoço ali e diz que perde a fome. Então, no fim das contas, ela fez para os outros. Não, ele não criou algo para um outro ou para qualquer outra coisa. Ele criou para si mesmo. Ele criou para que ele desfrutasse, para que ele se relacionasse. Então, ele não só é o porquê da vida, mas ele também é o para quê. Cristo é a vida porque a vida existe por causa dele e para ele. O propósito dela é ele, o sentido dela é ele, a razão dela é ele. Essa vida que nós vivemos, que nós existimos, é para ele. Então faz sentido, é racional, não é anormal, não é incoerente. Se Cristo é a vida, é o autor, que vivamos ela então para ele. E não apenas isso, por isso, na verdade, o Catecismo Nova Cidade, aquele que a gente tem tentado implementar, né, e ser assíduo, mas a pergunta 4 diz assim, como e por que Deus nos criou? E a resposta do Catecismo é, Deus criou-nos homem e mulher à sua própria imagem para conhecer, amar, viver com ele e glorificá-lo. É totalmente justo que se fomos criados por Deus, e vamos para a sua glória. Por que e para que Deus nos criou? Deus nos criou homem e mulher, a sua própria imagem e semelhança, para quê? Para conhecê-lo, amá-lo, viver com ele, ter relacionamento e o glorificá-lo. O glorificá-lo para sempre.
e que é totalmente justo que, se fomos criados por Ele, vivamos para Ele, vivamos para a glória dEle. Paulo responderia: se de fato Cristo é a vida, então o mais justo, o que faz sentido, o que dá sentido a ela é ser vivida para Ele. É vivermos essa vida que nos foi dada para Ele. Esse é o sentido da vida, essa é a razão da vida. Não é qualquer outra coisa, Cristo é. Cristo é. A terceira pergunta é: para onde? Por quê, para quê e para onde? Para onde culmina o mundo? Será que é para a morte? E se você acreditar que a morte é o fim, que pós-morte não tem nada, então essa vida perde o sentido, porque nós a viveremos até o último fechar dos nossos olhos, quando depois disso é um grande nada. É um grande nada. E aí eu teria que concordar com o Abu que a vida é uma causa perdida. É uma causa perdida. Se pós-morte não tem nada, então é uma causa perdida. Porque morreu, acabou. Tá entendendo? Mas esse para onde nós estamos indo não é um nada. E Cristo é a vida, porque Ele não é só o porquê, o para quê, mas Ele também é o para onde. Para onde essa vida está levando? Eu vou para onde a vida me levar. Tem uma música que diz assim, né? Vou para onde a vida me levar. E para onde que essa vida está levando? Para onde essa vida nos leva? Para onde ela vai culminar? Qual é a conclusão dessa vida? E o propósito, a conclusão, o fim dela, o para onde ela está indo, o destino final dessa vida, a razão última, também é Cristo. Por isso Ele é a vida, porque Ele também é o destino final, Ele é a estação final do trem dessa vida. Ele é a estação final. Se a vida é uma viagem, o destino final é Cristo, a estação final é Cristo. E por que eu digo isso? Ele diz em 1 Coríntios 15, 24, não vou dar o contexto todo, mas vou aplicar no que eu estou dizendo. Paulo diz assim: então virá o fim, quando Ele, Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Verso 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Paulo está falando aqui nesse texto em Coríntios sobre a ressurreição, sobre que existe sim vida após a morte. E ele inclusive diz num dos versos que se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, ou seja, se a gente acredita em Jesus apenas para as coisas dessa vida, para você ter o carro próprio, nós somos os mais miseráveis. Se acabou, se não tem ressurreição, nós somos miseráveis e comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Tudo perde o sentido. Viver mais 1 minuto ou mais 10 anos não faz sentido. E aí ele diz, porque vai chegar um dia o fim, vai ter um fim. De certo sentido, essa vida, e aqui vida, esse tempo em que estamos vivendo aqui nessa terra, vai ter um fim de certa forma. Não é que tudo vai acabar, mas esse estilo de vida que nós temos aqui vai ter um fim. E aí Paulo diz, e qual é o fim de todas essas coisas? O fim é que Deus vai entregar tudo para o Filho. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E aí Paulo diz, e quando Deus Pai entregar tudo para Deus Filho vai pegar tudo que o Pai o deu e vai devolver para Deus Pai. Para que Deus Pai seja tudo em todos. Isso é maravilhoso. Isso mostra a relação da Trindade. O Pai deu tudo para o Filho, toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. O Pai, como Deus Criador, criou todas as coisas com o Filho e para o Filho e entregou tudo nas mãos dele. Paulo fala em Efésios que no fim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus. E no fim dessas coisas o Filho vai pegar tudo e vai entregar para o Pai. Vai dar glória ao Pai e Deus vai ser tudo em todos. Então, Paulo está dizendo nesses versos que o fim de todas as coisas é Deus, é Cristo. É tudo que existe por causa dele e encontra destino final nele mesmo. E para que ele seja tudo em todos, para que ele seja a razão para tudo e para todos.
E por que é importante o para todos? É porque para muitas pessoas ainda neste mundo, Cristo, Deus, ainda não é a razão de tudo. Como a maioria dos entrevistados, inclusive pelo Abu. E aí Paulo está dizendo, o destino dessa vida é que no fim, tudo vai ser para Cristo e para Cristo. Ele é o destino final desse trem, dessa vida. João recebe uma revelação em Apocalipse, e olha como que ele descreve. Apocalipse 21, 22. Olha o que João diz. Não vi, falando da Nova Jerusalém, do fim desse período da vida, não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. No capítulo 21, verso 6, ele diz assim, disse-me ainda, Jesus dizendo para ele, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Como que João descreve isso? João descreve uma visão de que Deus deu para ele, de que o fim, e aqui o fim, eu entendo o que eu estou dizendo, o fim desse período da vida, da existência, essa vida na terra, o fim é que no fim de tudo Cristo vai voltar, a Nova Jerusalém descerá, toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus, e principalmente aqueles que viveram para Ele estarão com Ele na eternidade, nesse lugar chamado Nova Jerusalém, onde não precisaremos nem do sol, nem de qualquer outra coisa, porque a glória desse Cristo, a glória de Deus, porque o próprio Deus vai ser o nosso santuário, vai ser o nosso templo. Sabe o que isso significa? Que nós não vamos precisar de um prédio desse para cultuá-lo, nós estaremos nele. O nosso templo será Ele, estaremos perfeitamente nele. E aí viveremos para glorificar a Ele e ao seu Cordeiro. E João diz, e foi isso que o próprio Cristo me disse. E ele termina dizendo, está feito, eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última, que é o modo dele dizer, eu sou o primeiro e o último. O princípio e o fim. Eu dei início a tudo e eu sou o fim de todas as coisas. Eu dei a origem dessa vida, eu dei a vocês a vida, mas eu também sou o propósito dela, eu sou o princípio e o fim dessa vida. Eu sou o princípio e o fim, eu sou o início e eu sou a conclusão. E o apóstolo Paulo diria, é por isso que Cristo é a vida. Porque Ele é o porquê, Ele é o para quê e Ele é o para onde. É para onde está tudo culminando. Por isso, Abujara, eu não concordo contigo quando você diz que a vida é uma causa perdida. Porque a vida não é uma causa perdida. Se fomos criados por Ele, e Ele não é um demiurgo, Ele não é um Deus que criou e foi embora, se Ele se relaciona e se Ele é o fim de todas as coisas, a resposta mais óbvia e a única resposta que eu posso te dar a essa pergunta é que Cristo é a vida. Cristo é a vida. Ele é a vida. E eu imagino o Abujara perguntando, Paulo de Tarso, o que é a vida? Não ficando satisfeito, ele pergunta de novo, o que é a vida? E o apóstolo Paulo responde, viver é Cristo. E pode parecer a mesma resposta, mas tem uma implicação diferente, essa segunda resposta. A primeira, Cristo é a vida. A segunda, viver é Cristo. E eu imagino ele respondendo, se Cristo é o autor e o destino final desta vida, então viver esta vida verdadeiramente é viver Ele e para Ele. Não faz sentido? Se Cristo é, de fato, o autor e o destino final, então a vida é viver Cristo. A vida, essa vida verdadeira e a forma verdadeira de vivê-la é vivê-la para Ele e por Ele. E é só assim que a vida faz sentido. E por que eu digo isso, Abu? Porque vários entrevistados seus, pela sua resposta, nós podemos ver que eles não vivem para Cristo e por Cristo. Eles não encontram em Cristo o significado dessa vida. Você mesmo me diz que a vida é uma causa perdida. Mas para mim, cristão, ou para nós cristãos, a vida é viver é Cristo.
Por quê? Porque se ele é tudo o que ele diz ser, se de fato ele é tudo isso, então a verdadeira vida é viver para ele. É viver por ele. E na verdade, essa vida não tem sentido se não for vivida por ele. Por que viver é Cristo? Porque vida verdadeira é viver ele. E não existe vida naquela que não é vivida para ele. Tá dando para entender? É isso, a vida é viver Cristo. Como eu disse em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele. Então perceba, não é porque dele apenas e nem para ele apenas são todas as coisas, mas ele coloca no meio o por meio dele. Ele não só é o autor, não só é o destino, mas ele também é o caminho. E aí você vai se lembrar que o evangelista João diz lá no capítulo 14, verso 6, que o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é só o autor, não é só o destino final, mas ele também é o caminho, ele também é o meio. Ele também é a melhor forma de viver essa vida. Viver ele, viver para ele, é a verdadeira forma de viver de forma autêntica essa vida. É por meio dele, então. Como eu disse em Atos 17:28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos, fazemos tudo o que fazemos e existimos nele. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele com frequência está dizendo em Cristo, com Cristo, por meio de Cristo. Porque toda a vida, tudo gira em torno de Cristo. De viver ele, de viver para ele. E não só para ele, por meio dele, para ele, mas viver também por meio dele. Gálatas 2:20, ele diz: por isso, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se ele é tudo o que ele disse ser, então logo já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E essa vida que eu agora vivo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que por mim se entregou. Se de fato eu creio que ele se entregou por mim e ele é tudo o que é, então eu agora vivo pela fé nele. Eu vivo pela fé nele. A fé nele se torna a base de todas as coisas. Eu também disse em 2 Coríntios 5,15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se ele não só criou, mas veio a essa terra, se envolveu, a ponto de, inclusive, ter morrido por mim, para me dar uma nova vida, essa vida que não morrerá quando esse corpo perecer, para me dar agora uma vida que não termina na morte, mas que ela é eterna. Então, se ele morreu por todos, é então para que os que agora vivem, vivam para eles. Esse é um dos meus versos favoritos da Bíblia. Porque, irmãos, se eu creio que Cristo me deu a vida duplamente, primeiro me criando e depois morrendo por mim para que eu tivesse vida eterna, então não tem outro motivo para mim viver a não ser viver para Ele. Viver pela fé nele, viver por aquele que por mim se entregou, viver por aquele que deu a sua vida para que eu vivesse. É mais ou menos assim, se eu te dou algo, você já parou para pensar isso? Cristo me deu a vida, e uma vida que é eterna. O que eu vou fazer dessa vida se não viver para Ele? Eu não encontro motivo, não encontro outro motivo. Para mim não faz sentido. Se a vida que eu tenho foi Ele quem me deu, como que eu vou viver para qualquer outra coisa? Eu preciso viver para Ele. Por isso que viver é Cristo, viver é Ele. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo pela fé nele e vivo para Ele. Porque Ele morreu e se entregou por mim. Se Ele de fato morreu e deu a vida para que eu tivesse vida e vida abundante, então peraí, o significado de vida e vida abundante é viver para Ele. É viver essa vida que Ele me deu.
E se você me perguntar de novo o que é a vida, na verdade aqui eu imaginei o Abu fazendo uma outra pergunta. Paulo, então, como você vive esse Cristo? E eu imagino o apóstolo Paulo respondendo. Eu vou tentar traduzir o que é viver Cristo. Cristo é a inspiração para a minha vida. Cristo é a motivação da minha vida. Cristo é a razão pela qual eu levanto todos os dias de manhã. Ele é a razão. Ele é a motivação. Por que eu não sou daqueles que vivem trocado dentro de um quarto? Por que eu não sou daqueles que já desistiu da vida? Por que eu não sou daqueles que não pensa nem por um segundo em suicídio, em acabar logo com essa vida? Porque Cristo é a minha inspiração, Cristo é a minha motivação, Cristo é o que me faz acordar de manhã, Cristo é o que me faz deitar para dormir, querendo acordar no outro dia de manhã. Eu me lembro de uma frase do Cláudio Duarte, onde ele diz, não sou muito afeiçoado do Cláudio Duarte, mas tem algumas coisas que ele fala e eu sempre me recordo. Uma das coisas é essa. Ele diz que tem gente que é tão mal-humorada, tão de mal com a vida, que parece que ele acorda dizendo assim, por que eu não morri? E de fato existem pessoas que vivem assim, desejando morrer, querendo morrer, e muitas de fato entregam a sua vida. E Paulo diz, por que eu não sou desse tipo de pessoa? Porque Cristo é a minha motivação. Cristo é a minha inspiração. Por que eu não preciso de livro de autoajuda? Por que eu não preciso de um coach ficar falando na minha cabeça e tentar ficar me motivando para viver? Por que eu não preciso que o meu pastor fique me motivando a viver? Por que eu não preciso que ninguém fique me encorajando? Por que eu não preciso nem mesmo que os meus amigos fiquem me motivando a viver? Porque Cristo é minha vida. Ele já é minha inspiração, minha motivação suficiente. Cristo é a suficiência da vida. Eu só preciso dele. E se eu o tenho, eu não preciso de mais nada. Essa é a ideia por trás do Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E nada mais me faltará. E qual que é o sentido ali? Não é que ele é meu pastor e vai me dar tudo. Não é isso. O sentido é que se ele é o meu pastor, se eu sou ovelha do seu pasto, eu não preciso de mais nada. Aí é um pouco do que eu disse a semana passada. Eu já tenho tudo, não preciso de mais nada. E deixa eu dizer, eu estou só introduzindo hoje e eu vou desenvolver nas próximas semanas. Eu não preciso de motivação. Eu não preciso de inspiração, porque Ele já é a minha inspiração. Ele já é a minha motivação. Cristo é o meu norte. Eu não estou perdido nessa vida. Você já viu pessoas que vivem sem saber por que vivem, sem saber para onde estão indo, são como um barco em alto mar, naufragando, já não tem bússola, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe por que eu não canto isso? Porque Cristo é o meu norte, é para Ele é o norte da minha vida, na bússola da minha vida. E vocês sabem, já viram por filme pelo menos, que quando estão perdidos em alto mar, a referência é o norte. Tendo a bússola funcionando para o norte, você acha a direção de tudo. Tá a leste, tá a oeste, do norte. O norte é a referência. Cristo é o meu norte. Cristo é a minha referência. Cristo é a minha base. É através dele que eu ajusto tudo na minha vida. Por isso eu não vivo deixando a vida me levar, vida leva eu. Por isso eu não considero essa vida como um caso perdido. Por isso eu não vivo como aqueles que não sabem de onde vieram, por que estão aqui e nem para onde vão. Eu sei a resposta de tudo isso. Eu vim de Cristo, eu estou aqui para Cristo e eu estou indo em direção a Cristo. Em direção de vê-lo face a face. João, Apocalipse, termina dizendo que lá na Nova Jerusalém o veremos face a face, iremos contemplá-lo face a face. Esse é o destino da minha vida, é para lá que eu estou indo. Eu não estou indo para o céu daquela forma abstrata, sabe? Eu estou indo para um lugar. Você já viu o Zeca Pagodinho falando por que ele preferiria o inferno? Tem várias entrevistas dele falando isso. Zeca Pagodinho, ele diz que preferiria o inferno. Por quê? Porque para ele o inferno parece mais legal. No inferno deve ter cerveja, deve ter mulher pelada e deve ter pagode. Aí olha o que ele diz. Pode parecer apenas zombaria, mas não é não. Ele diz assim, o céu é chato. O céu deve ter o quê? Só anjo tocando harpa.
Deixa eu dizer para você, parece que é só uma zombaria, mas não é. É a visão que ele tem do céu. E deixa eu dizer, às vezes nós cristãos, nós crentes, pintamos um céu desse jeito, como um lugar para onde a gente vai. E deixa eu dizer, o céu é o que é melhor, né? O céu é melhor do que aqui, por quem está lá. E quem está lá? Cristo. O inferno é o que é porque não tem Cristo na sua beleza, na sua glória. Tanto que Apocalipse termina dizendo que lá na Nova Jerusalém não vai precisar de sol, não vai precisar de luz, porque Cristo será a luz. Nós não precisaremos de um prédio, Cristo será o nosso prédio. E isso é que torna a eternidade bela. É isso que tornará a eternidade, que não deixará a eternidade ser um tédio, porque viveremos a eternidade para conhecer esse Cristo Criador, infinito, eterno. Talvez você já me conheça tempo suficiente para saber meus defeitos, minhas qualidades, e talvez você pare e pense, não tem nada no Lucas que eu já não conheça, eu já o conheço de frente para trás, de trás para frente. Mas deixa eu dizer, na eternidade nunca teremos essa sensação com Cristo. Esse é o propósito da nossa vida, esse é o destino da nossa vida. É para lá que nós estamos indo. E Paulo também diria, viver é Cristo. Como que eu vivo Cristo, Abu? Viver é Cristo porque Cristo é a minha necessidade mais básica. É dele que eu preciso. Tem outras coisas dessa vida que é bom ter, dinheiro, um relacionamento, né? Para quem é casado é bom ter a minha esposa, é bom ter filhos, é bom ter um emprego, mas a minha necessidade mais básica é Cristo, e sem as outras coisas eu viveria, mas sem ele não. Viver é Cristo porque fazer a vontade dele, para mim, é o objetivo fundamental dessa vida. O objetivo fundamental dessa vida não é ser casado, não é trabalhar, não é construir uma herança, não é jogar bola, não é viver por meus próprios, não é como os gregos que viviam por prazer. O sentido da vida é prazer, é encontrar prazer. Não é como aqueles que vivem em busca de prazer, então é por isso que eles vivem querendo uma mulher a cada dia, uma mulher a cada final de semana, um homem a cada final de semana. Não é para essas pessoas que buscam prazer, sentido de vida nessas coisas dessa vida, não. A razão fundamental da vida é viver para ele, e viver para ele significa fazer a vontade dele. A minha necessidade fundamental é conhecer a vontade dele e fazê-la. É fazê-la. É fazer a vontade dele, e fazer a vontade dele para mim é qualidade de vida. Qualidade de vida para mim é fazer a vontade dele. Se eu faço a vontade dele, se eu sei que eu estou fazendo a vontade dele, isso é qualidade de vida para mim. Isso é vida abundante. Vida abundante é viver ele. É seguir os passos dele. E não é vida aquela que não é vivida por ele e para ele. Todos os adjetivos que possa usar para definir a vida, Cristo é a razão desse objetivo. E se você me perguntar de novo, Paulo de Tarso, o que é a vida? Em terceiro lugar, eu responderia, é seguir a Cristo. Segui-lo em obediência e viver conforme ele nos ensinou a viver. Porque isso aqui é indiscutível até para quem não é cristão. Se tem uma coisa que Cristo fez também é nos ensinar a viver melhor. Quem é aquele que não ama o sermão do monte? Bem-aventurados os que choram, os misericordiosos, né? Bem-aventurados os que têm misericórdia, os pacificadores. E quem não gosta do amar o próximo como a ti mesmo? Quem não gosta do faça aos outros o que você gostaria que fizesse para você? Então, existem pessoas que não veem a glória de Cristo, como eu preguei nas últimas semanas, mas gostam dos ensinamentos de Cristo, como um grande mestre. E viver Cristo para o cristão também é isso. Também é se conformar a esse estilo de vida que Cristo ensinou. E é aqui que entra a obediência aos mandamentos na vida do cristão. A obediência aos mandamentos na vida do cristão não é obedecer para ser salvo. A obediência na vida do cristão é obedecer porque eu quero fazer a vontade desse Cristo que é a vida. Porque eu também entendo que obedecê-lo é vida. De que os seus mandamentos, como disse João, não é pesado, de que na verdade faz sentido. Por quê? Porque se os titãs cantam que é preciso saber viver, eu aprendo a viver com Cristo. Saber viver é seguir os passos de Cristo, é seguir a forma como Ele nos ensinou. E Ele nos ensinou um novo modo de vida. É por isso que em Efésios 4, 17 a 20, eu disse assim aos Efésios: isto, portanto, digo
e no Senhor testifico. Cristãos, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. É por isso que nós não seguimos o fluxo desse mundo, o estilo de vida desse mundo, a forma como os ímpios, como os gentios vivem, como aqueles que não têm a vida de Deus, a vida verdadeira neles. Nós não seguimos, nós não somos como eles, que vivem para os seus próprios desejos, para satisfazer suas próprias ambições, não se entregam à libertinagem. É por isso que o estilo de vida do cristão é diferente daquele que não é, ou pelo menos deve ser. E aí ele continua dizendo, depois de descrever a vida do ímpio, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Esse também é um dos meus versos favoritos. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Paulo está falando sobre a vida dos ímpios, dos gentios, e ele diz, mas não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Porque a vida que Cristo nos ensinou e nos ensina é oposta à vida daqueles que não estão com Ele. E é nesse sentido que a vida de um cristão não pode ser igual a daquele que não é cristão. É por nesse sentido que um cristão ele não segue o fluxo desse mundo. A cabeça dele não funciona como funciona do não cristão. É por isso que, mesmo podendo fazer tudo, ele não faz tudo. É como eu disse aos coríntios, eu tudo posso. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas nem todas me edificam. É por isso que tem muitas coisas que não são pecado, mas que eu não faço. Por quê? Porque não convém. E não convém porque não é o estilo de vida que eu aprendi com Cristo. E aí Paulo diz, se é de que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Isso eu poderia pregar só nesse texto, porque Paulo está dizendo que a vida de Cristo, que estar em Cristo nos ensina um novo modo de vida, um novo estilo de vida. E viver Cristo também é isso. E a vida verdadeira é também viver esse modo de vida. É buscar me conformar a esse estilo de vida. E o Abu perguntaria, e você tem expectativa de conseguir viver como ele viveu? E Paulo diria, não, porque eu não sou Cristo. Nós ainda somos pecadores. Nós ainda estamos presos no corpo deste pecado. Mas esse é o meu alvo. E como eu disse em Filipenses 3, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Deixo para trás as coisas que já passaram, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, que é me tornar cada vez mais parecido com Ele. Porque a vida também é, viver Cristo também é, me conformar a quem Ele é, a sua vontade para a minha vida. É como eu disse aos Romanos no capítulo 8, verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Viver é Cristo e é me conformar a quem Ele é, porque Deus Pai, quando salvou os escolhidos, os eleitos, Ele os predestinou, Ele os colocou um alvo, um objetivo final na vida deles, e esse objetivo é serem conforme o Filho unigênito e primogênito, ao seu Filho unigênito que é Cristo, de forma que Ele se torne o primogênito. Ou seja, a vontade de Deus Pai é ter vários outros filhos parecidos com Cristo. E na verdade, não sei se você já parou para pensar, mas a palavra cristão significa pequeno Cristo, exatamente por causa disso, porque viver Cristo também é nos conformar a quem Ele é. Não conseguiremos alcançá-lo de forma plena, absoluta nessa vida. Mas esse é o propósito de Deus para a vida do cristão. E na verdade, esse não só é o propósito de Deus, mas é o desejo de todo cristão. Porque se de fato Ele é a vida, eu quero ser como Ele é. Eu quero ser como Ele é. E é por isso que o evangelista João, o apóstolo João, disse que ainda não se manifestou quem haveremos de ser, mas naquele dia se manifestará quem seremos. E nós seremos nele. Seremos como Ele é. O veremos como Ele é.
E aí todo esse corpo incorruptível, toda essa morte, esse choro, todas as nossas derrotas para o pecado já acabarão, porque seremos transformados e então viveremos de forma perfeita com Ele, tendo toda a eternidade para ser cada vez mais parecido com Ele, mas de uma forma ainda mais perfeita. Porque agora toda essa nossa caminhada é pela fé, mas lá será de contemplação face a face. E o que não conseguimos aqui ainda, nós conseguiremos lá. Cristo é a vida. Cristo é a vida. As implicações disso para nós. Como você responderia o Abunjala? Como você responderia a ele? Se ele te perguntasse o que é a vida. Segundo lugar, talvez você não saiba responder em conceitos, como a maioria daquelas pessoas que o Abujara entrevista. Mas deixa eu dizer para você, mesmo as pessoas não sabendo responder de forma conceitual, é possível saber como elas definem a vida. Como, Lucas? Pela forma como elas vivem. Porque a forma como você vive é a forma como você define a vida. E eu mandei essa semana aquele vídeo da moça lá, da menina. O nome dela é Vanessa Lopes. Não sei se vocês viram. Ali ela define o que é a vida para ela. Porque o entrevistador diz para ela, Deus. E ela... eita. E ela fica procurando palavras. Ela... é igual muitos ficam daquele jeito quando o Abu pergunta o que é a vida. Aí ela fala duas respostas que são até certas. Ela diz, salvação, perdão, resposta certa. Deus é isso, não é? Mas aí o entrevistador sagazmente, e já conhecendo ela, óbvio, né? Ela estava lá por causa disso, ele diz, TikTok. E vocês viram a diferença? Um sorriso até na orelha. Vê de novo o vídeo. A expressão facial. O sorriso vai lá na orelha e ela, sem pensar um único segundo, ela diz o quê? Minha vida. Porque não sei se você a conhece, mas ela tem milhões de seguidores. Ela teve até no Big Brother esse ano, que ela tem milhões de seguidores. E sabe por que ela é famosa e tem milhões de seguidores? Porque ela fica gravando dancinha no TikTok. Obviamente seminua, ou com roupa que marca todo o corpo, e ela fica gravando dança no TikTok. E é por isso que ela disse, minha vida. Ela foi no Big Brother, mas ela saiu antes, ela pediu para sair. Ela começou a surtar, procura depois, Vanessa Lopes no Big Brother, ela começou a surtar, ela começou a falar sozinha, ela começou a achar que tudo aquilo era uma armação, não que não seja, né, mas... depois pesquisa para você ver, ela surtou, e aí psicólogos, psiquiatras dizem que pode ser a abstinência do celular. Porque a vida dela é ficar no TikTok atrás de uma tela, e no momento em que ela estava exposta sem o celular, sem ter aquele estilo de vida, tem um momento que ela fala sozinha, mas eu não penso que ela estava falando sozinha. Eu falei com a Jennifer, mostrei a Jennifer, falei, na verdade eu acho que ela estava achando que estava fazendo um story. Entende? Que ela já acostumou a viver assim, falando com a tela. Então, ela não soube responder, ou não saberia responder em conceito, mas para ela é isso. E a pergunta que eu deixo por último é, se a gente fosse analisar a sua vida, o que da sua vida, dessa coisa dessa vida, eu poderia dizer que define o que é vida para você? O que dessa existência, se você fosse ser sincero como a Vanessa foi, você responderia, minha vida. A nossa oração é que a cada domingo, e principalmente nessa fé, que possamos responder, Cristo é a nossa vida. Viver é Cristo. Porque Ele é tudo que você imagina. A ponto de, para muitos, nós sermos fanáticos. E, de certo sentido, como eu disse, se fanatismo é ter Cristo, é pensar nele em tudo, é tê-lo como razão de tudo, nós somos. Com muito orgulho e muito amor, como diz, né? Vamos orar? Eu conheço pessoas que diriam que a vida delas é o Flamengo.
Conheço pessoas que diriam que a vida dela é jogar bola, jogar futebol, como para mim foi por muitos anos na minha juventude. Meu desafio a você é que durante a semana você se examine a si mesmo. E quem sabe se encontrar algo na sua vida que te definiria mais a vida para você do que Cristo. Que você se arrependa diante dele e clame ao Espírito Santo para que Cristo se torne de fato, em todos os sentidos possíveis, que vão até mais do que eu tentei e consegui aqui expressar, que Cristo se torne a vida para você. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por mais um domingo. Senhor, estamos nessa série sobre viver Cristo. E Deus, que a nossa oração nessa noite específica é para que Cristo de fato seja a nossa vida. Que de fato Ele seja tudo para nós. E que não respondamos que Cristo é tudo como uma resposta vaga e que às vezes é aceitável. Mas que se estivéssemos sendo entrevistados pelo Abu Jara, e ele insistisse em nos perguntar o que é a vida, que poderíamos respondê-lo quantas vezes ele nos perguntasse: Cristo é a vida, e se ele nos pressionasse, que soubéssemos colocar em palavras o porquê Cristo é a vida. E que Cristo seja a nossa motivação, nosso fundamento, a razão de tudo. Que Cristo seja o nosso objetivo, o nosso propósito. Que Ele seja o porquê de todas as coisas. Que Ele seja a nossa maior necessidade. Que de fato possamos viver uma vida em que a gente conseguiria responder quantas vezes nos fosse perguntada e de formas diferentes que Cristo é a nossa vida, que viver é Cristo. A ponto de podermos convencer de fato aquele que nos pergunta que Cristo é a vida. Esse é o desejo da nossa vida e que esse possa ser o alvo da nossa vida. Que Cristo seja não só o autor da nossa vida, mas por meio de quem vivemos e para quem vivemos. Que Ele seja na nossa vida o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. É o que nós te pedimos em nome dEle mesmo. E que o Teu Espírito nos ajude a viver Cristo, para a glória de Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, e Deus em paz, e que vocês possam, de fato, viver a Cristo. Deus abençoe.